uma roda de conversa, você prefere sempre concordar com o grupo para não expor sua opinião? Ou ainda evita conversas onde sabe que as pessoas vão te perguntar o que você pensa? Você guarda para si suas opiniões por medo do julgamento? Sabe o que está te faltando? A autoconfiança para expor suas opiniões de uma forma clara e assertiva. A autoconfiança está diretamente ligada às nossas realizações pessoais e profissionais. Esse sentimento é tão positivo que influencia em vários momentos na nossa vida, como por exemplo, quando precisamos expor nossa opinião. No vídeo de hoje, você vai saber que não basta ser, é preciso parecer. Olá, eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e hoje nós vamos falar sobre autoconfiança, porque sim, ela interfere no seu poder de comunicação. A autoconfiança é um sentimento tão poderoso que é capaz de substituir o medo e a insegurança pela sensação de força e presença. Mas primeiro, vamos entender melhor o que é a autoconfiança. A autoconfiança, em termos simples, é a capacidade de confiar em si mesmo e ser capaz de várias realizações. Essa é uma competência emocional muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e, consequentemente, profissional. Muita gente ainda confunde a autoconfiança com a autoestima, mas esses são conceitos diferentes. A autoestima é uma forma como o indivíduo vê a si mesmo e sua capacidade de se amar, independentemente da situação. Se você tem uma opinião muito crítica sobre si, isso prejudica a sua autoestima e, em consequência, a sua autoconfiança. Aqui agora eu vou te dar algumas dicas para você cuidar da sua autoestima, porque sim, isso afeta a sua comunicação. E você vai entender já já. Primeiro, pare de se preocupar com a opinião dos outros. Isso mesmo, o que os outros pensam de você não te diz respeito. Faça a sua parte, faça bem feito, mas não deixe a opinião do outro invadir a sua vida, paralisar as suas metas. Não se culpe por situações que não saíram como esperado, isso também te ajuda a trabalhar a autoestima. Pare de se comparar aos outros, porque quando a gente se compara, a gente tende a se achar inferior. Essa é uma dica muito importante. Foque no autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. Frase atribuída ao filósofo Sócrates. Tenha metas alcançáveis. Assim você reduz as expectativas e frustrações. Não busque a perfeição. Esse hábito pode te impedir de progredir, pois nada nunca estará bom o suficiente. E por último, aprecie as suas qualidades. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho. Então, ao final do dia, faça uma autoanálise. Verifique as boas ações que você praticou durante o dia, o bom trabalho que você executou e as situações que você sabe que ficou a desejar, você pode corrigir no outro dia. Você pode buscar melhorar aquilo que não foi tão bom assim. Agora, vamos falar da autoconfiança, que, como eu já disse, essa é a capacidade de acreditar em si mesmo, acreditar no seu poder de superação. Uma pessoa autoconfiante se sente apta a fazer aquilo que precisa para ser bem-sucedida ou bem-sucedido. Com isso, podemos dizer que os dois conceitos, autoestima e autoconfiança, andam de mãos dadas. Quando você tem uma autoestima em alta, consequentemente, se sente mais confiante para se expressar em público e comunicar suas opiniões com clareza. Quando você se sente autoconfiante, isso fica visível também na sua comunicação não verbal, através da sua postura, expressão facial e gestos, bem como na sua comunicação verbal, através do seu tom de voz e do uso das pausas, das ênfases, ou seja, sentindo autoconfiante, você naturalmente se comunica melhor. Então, vamos falar primeiro da comunicação não verbal. A postura da autoconfiança, ela transmite credibilidade. Mesmo que você não esteja se sentindo autoconfiante, você pode parecer, fazendo como? Melhorando a sua postura, ajustando a sua respiração, cabeça erguida, mantendo contato visual, tendo gestos
abertos, lembrando aqui da esfera de energia, ó, do umbigo até a linha do queixo, onde você pode gesticular. Então aqui nós estamos trabalhando posturas que melhoram a autoconfiança, porque elas transmitem credibilidade. Quando nós falamos sobre a autoconfiança estar presente no nosso tom de voz, é a gente trabalhar uma fala clara, um tom de voz sereno, calmo, muitas vezes com entusiasmo quando o momento pedir. Se você precisa motivar, ter essa voz com credibilidade, uma voz mais grave, uma voz bem trabalhada, onde você possa falar sem parecer ansioso ou ansiosa. Então a linguagem verbal e não verbal contam muito na hora da gente se comunicar e na nossa autoconfiança. Estudos comprovam isso. Os estudos mostram que essa característica possui influência direta no nosso desempenho profissional. No livro O Poder da Presença, a psicóloga Amy Cuddy, pesquisadora da Harvard Business School, mostra que o entusiasmo com autoconfiança é um indicador de sucesso. Amy explica que, em estudos feitos com empresários, a qualidade da autoconfiança indicava garra, disposição para trabalhar com mais afinco, ideias inovadoras, iniciativa, persistência, criatividade e capacidade de identificar boas oportunidades. Mas o contrário também acontece. Uma pessoa com baixa autoconfiança tende a se sentir mais ansiosa em situações de estresse, o que atrapalha o desempenho. E adivinha? Falar em público é o grande campeão em provocar medo e prejudicar a autoconfiança. Pesquisa do jornal britânico Sunday Times, realizada em 2015, constatou que as pessoas temem menos a morte e problemas financeiros do que falar em público. Ou seja, dos 3.000 entrevistados na época, 41% querem distância da exposição. Sabe o que acontece nessas situações? Aumento do nível de adrenalina e cortisol, que são hormônios ligados ao estresse. É por isso que antes de entrarmos no palco ou naquela reunião importante, sentimos o coração acelerado, músculos contraídos, voz trêmula, ou seja, entramos em estado de alerta. Por isso, é fundamental desenvolver a autoconfiança para se sair melhor nesses momentos. Você já deve ter ouvido falar do sistema de luta ou fuga? É isso mesmo. Quando entramos nesse estado de tensão, a nossa amígdala cerebral é sequestrada e aí a gente quer normalmente lutar ou fugir. Isso se você não passar por treinamento. Esse sistema é tão primitivo, é tão da época dos homens das cavernas, porque quando eles viam o predador, naturalmente as pupilas dilatavam e aí o coração acelerava e a tendência era lutar ou correr. Por isso se chama sistema de luta ou fuga. Nos dias atuais acontece muitas vezes quando você fantasia esse predador, que pode ser a sua audiência, a pessoa que está te ouvindo ou que muitas vezes você acha que está te olhando com um olhar intimidador. Então você precisa treinar o seu cérebro, várias vezes passar por esses momentos, praticar. Por isso nós falamos que a oratória é uma habilidade que você desenvolve na repetição. Você tem a parte teórica, que é muito importante. Você deve sim assistir a esses vídeos que a gente está colocando aqui para ajudar você a falar melhor. Mas se você não praticar, você não consegue se libertar dessa trava. Aliás, deixa eu aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, se não for inscrito. E se já é inscrito, aproveita para curtir o vídeo e deixar também o seu comentário. Agora, vamos seguir. Agora eu quero te dar algumas dicas sobre autoconfiança. Nós já falamos sobre autoestima. Agora vamos falar de autoconfiança para você expressar suas opiniões. Adquira mais conhecimento. Quanto mais você estudar e se profissionalizar, mais conhecimento terá. E aí, naturalmente, esse conhecimento vai fazer com que você se sinta mais seguro para se expressar e para abordar diferentes temas dentro de uma conversa. Aí você vai parar de ter medo de dar opinião, não é verdade? Quando nós nos preparamos e quando conhecemos sobre o que estamos falando, a gente se sente mais confiante. E isso é muito bom. A gente transmite isso para as pessoas. Nós transmitimos a autoconfiança e também transmitimos a segurança. Mais um ponto importante para a sua autoconfiança:
Cuide da sua imagem pessoal. A nossa comunicação não está apenas no que falamos, mas também na imagem que transmitimos. Lembra que eu disse? Não basta ser, é preciso parecer? Não é verdade? Então você precisa cuidar da sua imagem. Se preocupe com o que você veste, como você se apresenta, não só durante os seus discursos, reuniões, apresentações no trabalho, mas no seu dia a dia. Profissionalmente, a imagem que você transmite diz muito sobre você e impacta na sua credibilidade. Mais uma dica? Atenção à sua comunicação verbal. A maneira como você fala, algo muito importante, vai fazer você se sentir muito mais confiante. Presta atenção, comece a escutar mais a sua voz. Nas suas mensagens de áudio, observa se você não está falando rápido demais, lento demais, se não está enviando podcasts para outra pessoa. Seja mais objetivo, tenha clareza, isso transmite credibilidade e mostra que você tem domínio sobre o que você quer falar. Mesmo que seja um assunto cotidiano, não tome tempo das pessoas. É importante lembrar que a voz diz muito sobre nós, então se você estiver nervoso, nervosa, ansioso ou ansiosa, tudo isso vai aparecer na sua comunicação e vai fortalecer ou enfraquecer a sua imagem. A entonação também é muito importante. Use pausas. Se você for fazer perguntas para alguém, dê um tempo para a pessoa refletir e conseguir responder. É importante ter essa dinâmica na conversa, no diálogo. As ênfases também ajudam a transmitir emoção e gerar conexão. Você consegue fortalecer palavras que são importantes. Se você vai falar sobre números, dados, estatísticas, procure enfatizar exatamente para que a pessoa consiga gravar essa mensagem que você considera importante, porque com ênfase ela terá mais impacto. E nunca é demais falar da comunicação não verbal. Como nós já falamos aqui, a comunicação não verbal é fundamental para que você se sinta autoconfiante. E aí você vai conseguir se expressar, você vai conseguir mostrar suas opiniões com mais segurança. A nossa postura está sempre ligada à autoconfiança, ela modela o nosso comportamento. Ao falar em público, seja em grandes apresentações ou pequenos encontros, aqueles petit comitês, mantenha uma postura de confiança, de elegância, procure sorrir. Não se esqueça que o sorriso é um ótimo rapport, gera conexão e mostra também naturalidade. Aposte em gestos que ajudem a complementar a sua mensagem. Utilize gestos indicativos, gestos que possam descrever melhor determinadas situações. E mais uma dica sensacional: mantenha o contato visual. Quando nós estamos conversando ou até como ouvintes, aliás, saber ouvir, ter a escutativa é uma característica finíssima de grandes oradores, de bons oradores, então você consegue manter o contato visual. Você transmite credibilidade, você tem uma postura atenta, você mostra que está atencioso ou atenciosa e isso gera uma maior reciprocidade, porque quando você também estiver falando e com essas dicas que você tem nos vídeos aqui no canal, você vai conseguir garantir muito mais a atenção. Normalmente, nesses casos, a gente percebe que a pessoa, se a gente estiver fazendo a nossa parte, a pessoa não vai ficar olhando no celular, pegando a bolsa, lixando unha. Não, porque a conversa está agradável e está acontecendo ali uma boa conexão. Então, o contato visual transmite credibilidade, o contato visual mostra que você está presente e gera uma excelente conexão nas duas partes. E por último, mas não menos importante, fale de maneira assertiva. A assertividade acontece quando você transmite sua mensagem e o receptor a recebe de forma clara. Portanto, a ideia é trazer informações completas. Isso vale ainda mais quando você quer expressar suas opiniões. Seja claro, traga fatos e argumentos que reforcem o que você está dizendo. Mas lembre-se de que a sua opinião não é a regra e não é a única. Portanto, esteja sempre aberto ou aberta a ouvir e debater. Nós vamos ficando por aqui. A minha dica é para que você continue praticando, melhorando a sua comunicação. Assista aos vídeos do canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos. E
se quiser aprender mais com a gente, eu te convido a conhecer a plataforma da Universidade Ó Quem Fala. Lá você vai ter acesso aos nossos cursos online. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!